A tão sonhada orelhuda chegou para o PSG. Salve torcedores e torcedores do Ponto Contra. Hoje o vídeo vai ser completaço sobre esta final de Champions League, sobre o título do Paris Saint-Germain e sobre o vacilo da Inter de Milão. Final incrível, não foi. Mas foi uma Champions League incrível, um título incrível. Na verdade, a final foi incrível sim, perdão. Não foi disputada como a gente imaginou que fosse. Mas esse título é incrível e é gigante. Isso por conta do projeto PSG, o trabalho PSG, que por uma questão de mídia todo mundo acompanhou durante todos esses anos o que fazia o PSG. Contratava jogadores estrelas para poder vender camisa, gerar aqui ó, dinheiro, é estrela, 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 sai estrela, entra estrela, sai estrela, estrela, chama estrela. Só que a Champions nunca veio. E aí, olhando em um ponto completamente diferente, a diretoria do PSG parou e pensou: a gente vai escolher um técnico. O técnico é o projeto. O que ele pedir, ele vai ganhar e o time vai ser formado a seu ver de como ganhar a Champions League. E assim vem a Champions League do PSG e maravilhoso, com uma tríplice coroa, né? Que é claro, né? A tríplice coroa do PSG é só ganhar a Champions League, porque os outros dois títulos ali já estão ganhos, né? Brincadeiras à parte. Mas foi incrível, foi fenomenal a Champions League pro PSG. E outro tabu também é aquela história que a gente tem, que é um debate que gera bastante, é: o time pode melhorar se perder o craque? Se o melhor jogador sair? Se a referência técnica sair, o cara que faz quase 70 participações para gols em uma temporada, se ele sair, o time melhora? Não é regra, mas temos um case a mais para agregar aí nessa discussão. E o PSG é esse time. E eu digo não só pelo título do PSG, mas vamos ser sinceros, veja o que o PSG fez. Veja o que se tornou o Vitinha, o que se tornou o Dembélé, o que se tornou o Kvaratskhelia, o Doué, o Fabian, o João Neves, o Hakimi e o Nuno Mendes, o Pacho, o Marquinhos eu não vou dizer porque o Marquinhos ele nem é o melhor momento da carreira dele. O Marquinhos já jogou mais bola naquela final Champions League, naquela edição que foi para a final. Mas você vê como acontece o crescimento coletivo e individual. Jogue pelo coletivo e os individuais irão brilhar. E aí a gente vai falar sobre o Super Luiz Henrique, o nó tático. Tô aqui com minha prancheta tática. O PSG tá de vermelho aqui, tá? É um 4-3-3 do PSG com o... seria um 3-5-2, né? Mas eu coloquei mais posto do que a gente viu nessa final de Champions League. Então a gente vai ter um 5-3-2 aqui da Inter de Milão. E aí vamos às nuances táticas do Super Luiz Henrique. Cara, a pressão coordenada, uma pressão muito boa, que você tinha o Dembélé para marcar o zagueiro que viesse aqui construir junto com o Sommer. Aí você já tinha os pontas aqui, você já tinha os laterais aqui. E o Dembélé, cara, o Dembélé se tornou um jogador de pressão incrível. Que a desvantagem numérica do Dembélé contra esses três aqui, o zagueiro que aproxima do Sommer, o Sommer e o outro zagueiro que está próximo do Sommer, parecia que era uma desvantagem. E a pressão foi incrível. A Inter de Milão não conseguiu fazer uma saída qualificada. Não conseguiu fazer uma. E o Inzaghi não tentou o tiro de meta longo. A gente já vai chegar na parte do Inzaghi. O que mais que a gente teve aqui de nuance tática? Deixa eu só reorganizar aqui. A gente tem esses três zagueiros da Inter aqui, perigosos, né? A gente conhece os caras. A gente sabe quem são esses monstros aqui. Porém, o Dembélé, ele faz um falso 9. Não é que o Dembélé vai dar uma recuada para cá. O Dembélé ele vai ficar aqui atrás do Çalhanoğlu. A gente pode ver às vezes o Dembélé atrás de toda a linha de meio de campo da Inter de Milão. E aí fugindo desses três zagueiros. Opa, eu sumi com um dos zagueiros. Fugindo desses três zagueiros aqui. Ah tá, é porque tá... Olha eu me perdendo aqui. Fugindo desses três zagueiros. Aí eu vou até dar um exemplo em um jogo que foi semelhante ao volume criado do PSG contra a Inter, ou do Barcelona, na casa do Barcelona. A zaga da Inter contra o PSG teve 11 duelos individuais, cada zagueiro, tá? Somado. E a trinca de zaga, tá? Não estou contando os alas. E a trinca de zaga contra o Barcelona teve 19 duelos. É quase o dobro.
É quase o dobro, levando em consideração que o PSG criou mais volume de jogo. O PSG ele deixou a Inter nessa situação mais vezes e não abriu espaço para contra-ataques. Então a nuance tática do falso 9 e desse espaço aqui atrapalhou os 3 zagueiros, que performaram muito mal. Não tiveram um número de duelos qualificados que eles precisam para performar bem, que eles são 3 zagueiros fortes para poder ganhar duelos. E cara, você vê isso bem aqui, esses caras aqui, eles não sabiam nem quem marcar, porque não tinha ninguém à frente deles. Eles só abriam o jogo pro lado. Quando olhava de volta, o Hakimi ou o Nuno Mendes, eles entravam ali, que eu já vou chegar nesse detalhe. Mas você pode ver nos gols do PSG que a marcação não está encaixada e que muitas vezes os jogadores da Inter não sabem quem marcar. E essa nuance foi simplesmente incrível. Agora sobre os alas, Hakimi e Nuno Mendes. O Luiz Henrique teve uma nuance também de que o jogador abriria o espaço e de que os alas trabalhariam como ala invertido, entrando por dentro. Por isso que a gente vê aquele gol do Hakimi como centroavante, ele marca o gol daqui e a gente vê que não tem atacante lá no meio da área. E que no gol a gente vai ver algum ponta, sempre vai ter jogadores abertos para abrirem o espaço da defesa. Você coloca o Doué aqui, o Kvaratskhelia aqui, aí vai acompanha, aí cria esse espaço para o Hakimi entrar bem aqui. Tranquilo. Muito easy, né? Outra nuance tática aí, que é os alas sendo usado internamente, foi algo que aconteceu também contra o Aston Villa. Ou foi o Arsenal, se não me engano. Eu não lembro, foi a partida que o Hakimi marcou também na Champions League. Esse jogo não posicional do PSG que permite que o Dembélé ele possa trocar com o Kvaratskhelia e com o Doué. E às vezes, como eu falei, o Dembélé ele se posicionava muitas vezes atrás da linha de meio de campo da Inter, deixando esses 6 jogadores aqui sem marcação individual. E aí a gente tem o Vitinha aqui como o grande organizador, ele volta aqui para formar uma linha de 3, ou ele sobe aqui para ser o arquiteto desse setor ofensivo. Mas a gente vai ter João Neves, Dembélé e o Fabian Ruiz aqui, esses 3 também trocando de posição. Então a gente coloca aí Dembélé trocando de posição com 5 jogadores e outros 4 jogadores trocando de posição entre eles também, com o Dembélé sendo essa referência. Então, cara, aí pra Inter, que ficou, na verdade, não vou dizer que queria, mas que ficou sujeito a este bloco baixo e que tem essa marcação forte no meio de campo. A marcação forte da Inter é entre esse meio de campo e a linha defensiva. E o que o PSG fez? Não botou nenhum jogador aqui. Eles simplesmente abriram o jogo, obrigou eles a saírem, esses 3 não sabiam quem marcar, e aí esses 1, 2, 3, 4, 5 poderiam infiltrar na área. Luiz Henrique Masterclass. Tô vendo minhas anotações aqui de nuance tática, foi isso. E aí eu vou falar sobre o Super Dembélé. O Dembélé, que foi o melhor jogador da competição da Champions League. Vai ter gente que vai reclamar porque o Rafinha foi artilheiro e líder de assistências. Quando um cara consegue ser artilheiro e líder de assistências, cara, algum mérito ele merece. Mas o Dembélé foi claramente a peça fundamental de um PSG da Champions League. Inclusive, no início da Champions League, o PSG estava muito mal. E a grande virada de chave, vai ter gente que vai associar a entrada do Kvaratskhelia. Acaba contribuindo. Mas a grande virada de chave é o Dembélé de centroavante. Antes desse Dembélé, passou por lá Canguilhem, Asensio, Colomani, Gonçalo Ramos. Até que chega o Dembélé de centroavante, ele acerta o Dembélé de centroavante, que ele faz a função do falso 9. Um novo falso 9 repaginado. A gente já conhecia o Messi, que era um playmaker ali de falso 9. Ele abria um pouco para a direita e aí ele poderia construir as jogadas da assistência e criar gols. O grande Messi dos 100 gols, mais de 100 gols em um ano. E a gente também tem o Roberto Firmino, que seria um centroavante um pouco mais recuado, um segundo atacante sem ter um centroavante, que ele ficava na entrada da área, ele buscava a finalização, criava ali para o Salah e para o Mané. Mas o Dembélé, por algumas questões, ele é único. E tem 2 coisas que ele agrega mais do que esses outros 2 falsos 9 que eu citei, que eu acho que nem conseguiriam agregar. Começa com o Dembélé sendo ambidestro. O Dembélé ambidestro
ele troca de posição com os dois pontas e troca com os dois meio-campistas. Então é uma mistura do Firmino e do Messi aí de falso 9, que ele poderia fazer todas as funções que o falso 9 poderia criar de apoio e dos dois lados. Que a gente sabe que o Messi sempre caía mais para a direita, o Firmino já caiu um pouco mais para a esquerda, mas o Dembélé ele vai cair para o lado que for importante para o PSG. E quando ele sai dessa posição, ele cria espaço ali para o Kvaratskhelia, que marca, ele cria espaço para o Vitinha, que gera o contra-ataque do gol do Doué, e várias outras coisas. Além de que, hoje, eu estava até discutindo com alguns amigos, cara, como centroavante, não existe ninguém pressionando tão forte quanto o Dembélé. Como eu falei, a pressão alta do PSG dá certo, porque o Dembélé marca o goleiro e mais dois zagueiros. E passando do Dembélé, todos os lugares que aparecem é desvantagem numérica, porque o Dembélé já subtraiu 3. A gente tem um jogo de 11 contra 11. 11 contra 10, bora tirar o goleiro do PSG. O Dembélé vai e tira 3 jogadores nessa conta. Então a gente vai ter 9 jogadores do PSG contra 8 da Inter de Milão. Já ia falar 7. Ó a besteira. Então esse super falso 9 Dembélé foi fundamental. Vitinha, o arquiteto. Cara, que partida incrível. É claro que a grande partida do Vitinha, ela vem com as nuances táticas do Luiz Henrique, a pressão do Dembélé, a capacidade de ataque dos jogadores, mas como ele soube administrar aqui, ó, uma final de Champions League tranquilo. Grande construtor. Não vamos também colocar ele numa prateleira a mais do que é o que ele merece, mas que ele deitou nesta final de Champions League, que ele fez a planta e chamou a Inter de Milão de minha casa para poder construir o que ele queria, ele construiu. Désiré Doué com certeza cravou o prêmio de jovem jogador da temporada. O que dizem ser o novo Neymar conseguiu um registro que o Neymar não tem. 3 participações para gols em uma final, além de ser o craque desta final de Champions League. Incrível. Deve receber o jogador jovem do ano, merecidamente. E o Doué também é um jogador que joga ele é escalado na ponta direita, mas ele cai nas duas pontas e aparece como meio atacante também. Temporada incrível. E antes de chegar para a Inter de Milão, a competição acabou. A gente tem que olhar o que aconteceu, o que passou e admitir que a final da Champions League foi Liverpool e PSG. Você pode olhar todo o caminho do PSG. Ninguém deu tanto trabalho quanto o Liverpool. Ninguém. E vamos lembrar, o PSG não ganhou do Liverpool. O PSG empatou com o Liverpool e passou nos pênaltis. É um empate, é como foi o caso da Inter de Milão. A Inter de Milão não ganhou do Barcelona. Empatou e passou na prorrogação. Eu sei, eu não estou desmerecendo, mas é um empate. Um empate é um empate, uma vitória é uma vitória. Não confunda essas duas coisas. Então a grande final da Champions League, os dois grandes times aí que protagonizaram o maior confronto desta competição foi sim PSG e Liverpool. E olhando esse caminho, o PSG, por mais que tenha sido uma oitavas de Champions, o PSG ganhou a Champions ali. Ali é o grande ponto de vitória do PSG. E eu sei que tem torcedor do Barcelona que tá falando assim, pô, a Inter foi pra final pra fazer isso aí, era mais antes a gente ter ido, né? Vamos lembrar que nos 2 jogos contra esta Inter, o Barcelona começou perdendo de 2-0, os 2 jogos. Os 2, em casa e fora de casa, os 2, tá? Então, não vamos colocar assim, é porque foi PSG e Barcelona ali. Olha bem esse caminho da Champions, olha quem enfrentou quem e dá os devidos méritos a PSG e Liverpool. Uma enorme infelicidade para Frederico Di Marco. E tem cabimento para falar disso. Por quê? Porque o Di Marco é um grandíssimo jogador. É um classe mundial. Eu quero que listem aqui nos comentários quantos times o Di Marco não brigaria pela vaga de titular. Essa é a definição de classe mundial. E o Di Marco tem esta definição em seu futebol. Porém, a péssima performance na final da Champions League é de fato muito azar para a Inter de Milão, muito azar para o Di Marco. Por sorte, eu vou dizer por sorte, a Inter saiu do primeiro tempo perdendo de 2-0. O Di Marco, ele dá condição para o primeiro gol. Você pode ver o Bastoni recuando, no primeiro gol o Bastoni recua, coloca o Hakimi em impedimento, só que o Di Marco estava ali.
E no segundo gol, a bola bate no Di Marco e entra. Muita infelicidade, cara. Eu vou até dizer que ele vacila, porque o Doué não recebe a bola de forma qualificada para finalizar. Ele não pressiona, poderia ter pressionado, não foi pressionar. E aí a bola, infelizmente, bate nele e entra. O Sommer poderia ter defendido a finalização, não tem como cravar, né, mas poderia. O Lamine Yamal, pô, se ele assistiu o jogo, falou assim, pô, isso não acontece comigo, né? Isso não... O Sommer que eu enfrentei não era esse. E é claro, o desvio mata, né? E no finalzinho, eu acho que é o Nuno Mendes. Recebe um cruzamento, a bola vem no segundo pau, o Di Marco tá de olho, mas só fica de olho. O Nuno Mendes finaliza e passa por cima do gol. Ali era 3-0 e poderia ter acabado a final da Champions. Por sorte, chega o intervalo. E aí o Inzaghi tem um tempo, pode se reformular, pode fazer o que ele tem que fazer para poder tentar ganhar o jogo. Porque vamos ser sinceros, 2-0 não está garantido para o PSG. A Inter, nesta edição de Champions, passou por situações piores, precisando de gol em menos tempo. 45 minutos para fazer pelo menos 2 gols, cara, isso aí era fácil demais para a Inter de Milão. Só que o Inzaghi não muda, não mexe, não muda, continua a mesma coisa. O próprio Gerrard estava em alguma transmissão, não sei qual canal agora, ele durante o intervalo, isso não é na final da Champions, e depois da final da Champions, durante o intervalo ele falou: cara, chegar agora lá embaixo e mostrar pro Di Marco o caminho do chuveiro, ele tem que descansar, tem que sair, porque a gente conhece o Di Marco, ele sabe que aquele ali não é o Di Marco. Ele tem que ser substituído. E quem é o Gerrard, né? Para ter esta profundidade de dizer, este jogador nesta final não está sendo decisivo, né? O Gerrard que já cometeu o erro que custou o título. E aí, não vamos só dizer sobre a saída do Di Marco, mas também a possibilidade que o Inzaghi tem com o Carlos Augusto no banco. Em algumas semanas atrás virou o debate se o Carlos Augusto não já merecia essa vaga de titular. Não é como se, a gente vai perder o Di Marco, como é que joga assim o Di Marco? É como se o PSG vai tirar Dembélé, quem que entra no lugar dele? Não, a Inter tem um jogador de nível, não é superior ao Di Marco, mas que está performando de uma forma que ele poderia tranquilamente substituir o Di Marco. O Inzaghi não mexeu. E aí a gente vai ter as primeiras substituições, cara, no minuto 54. O time não construindo nada, ele vai mexer no 54. Primeira substituição. Sai Pavard e entra Bissek. O quê? Pra quê? Qual que era o objetivo? Não entendi. Eu até discuti com alguns amigos, falaram assim, não, o Bissek entrega no jogo aéreo. Que jogo aéreo? Que jogo aéreo? O PSG não tá cruzando. A Inter não está ganhando muitos escanteios e a Inter não está acertando muitos cruzamentos. E vamos ser sinceros, para a Inter chegar lá do outro lado, cruzar e o Bissek, que é zagueiro, chegar lá, pô, quais as chances? Quais as chances disso acontecer? E aí vai entrar o Zalewski no lugar do Di Marco, também no minuto 54, finalmente acontece, né? E o Zalewski, o que é o Zalewski? O Zalewski foi um jogador que foi comprado para compor elenco, agregar em dribles e no jogo ofensivo. Aí eu te pergunto, a Inter está com dificuldade lá no setor ofensivo ou não está tendo uma saída qualificada no meio campo? O Zalewski até tem 2 bons toques, um na entrada da área, ele tenta driblar e finalizar, não consegue, ele tenta finalizar sozinho, ele praticamente dá um recuo para o goleiro. E detalhe, o Zalewski em toda a campanha da Champions League ele tinha 1 minuto. 1 minuto, quanto mais de 1 minuto que ele tinha na campanha da Champions League. O Inzaghi achou que ele poderia entrar na final e decidir. Mais uma vez, com o Carlos Augusto de opção no banco. Minuto 62. Vamos misturar infelicidade com azar? O Bissek que entrou se machucou. E aí, o que pode acontecer no minuto 62, perdendo de 2-0? O Inzaghi poderia colocar o Carlos Augusto como zagueiro, que ele já fez essa posição, só iria bagunçar ali o Bastoni e ele. Ou ele poderia fazer uma linha de 4 defensores, uma vez que algum analista da Inter deve ter visto que o PSG não tinha centroavante, não precisava de tudo aquilo de zagueiro. Arriscar, né? Melhor arriscar do que gastar uma substituição de zagueiro por zagueiro. Só que ele faz isso, tira o Bissek e entra o Darmian. Darmian que entra para não fazer nada também. Peraí, me dá um segundo. E Carlos Augusto entra no lugar do Mkhitaryan. Aí o Carlos Augusto vai virar o ala esquerdo, o Zalewski vai virar meio campista. Tudo isso com Fratesi no banco. Detalhe, para alguns, quem acompanha a Inter, pensa assim, cara, o Fratesi tem que ser titular no lugar do Mick, mas nem para entrar no banco também
ele entrou. 70 minutos, Çalhanoğlu sai e entra Asllani. Aqui o Inzaghi já tinha perdido. Aqui tava 3-0, se não me engano. Mas ele desistiu. Que, cara, o Asllani é um dos poucos reservas que é criticado na Inter por não chegar próximo do seu titular, do nível, que é o Çalhanoğlu. Que é difícil. De fato, é muito difícil. Eu acho que é uma pressão desnecessária em cima do Asllani. Mas ele vai entrar na final para decidir. Alguém que a Inter tá pensando em mandar embora vai entrar na final para decidir. E aí termina o jogo e não entra o Taremi e o Fratesi, que decidiram contra o Barcelona. Fratesi que decidiu contra o Bayern. Não entra o Zielinski, que poderia ter ajudado na construção defensiva. Cara, o Inzaghi proporcionou... eu acho que na minha vida, de tudo que eu já vi, a pior sequência de substituições foi o que o Inzaghi fez. Ele não muda o estilo de jogo, não muda a formação. Você vê que o time continua tentando sair nos passes curtos com o Sommer, sem necessidade, né? Porque a pressão do PSG obrigava o time a dar o chutão não a bola longa. Uma coisa é o Sommer for dar o tiro de meta mirando ali no Thuram, no Lautaro ou no Taremi, que poderia ter entrado os três para receber essa bola longa. Não. Tinha que sair com passe curto, pressionava, e aí o que sobrava era o chutão, e o chutão não é direcionado para ninguém, e a bola voltava para o PSG. Bom, galera, a análise foi essa. E se você ficou até aqui é porque você gostou do vídeo, né? Então se inscreve, deixa like no canal. Desculpa ter ficado tão grande, mas é porque eu trouxe os dois lados da final da Champions, tinha que trazer, né? E valeu, essa moral, torcida. Tchau!